todos. O tema que nós vamos abordar hoje em nosso ciclo de conferências aqui, em nosso espaço chamado Caminho da Luz, é sobre o livre-arbítrio. Nessa jornada esotérica, nessa caminhada espiritual, todos perguntam o que vem a ser o livre-arbítrio, né? Será que nós temos livre-arbítrio aqui no planeta? Qual é? Se temos o livre-arbítrio para fazermos o que quiser, que nível de livre-arbítrio? Como que é esse livre-arbítrio? Vamos tentar entendê-lo melhor, tá? Então, em função desse trabalho que a gente vem desenvolvendo com vocês, nesses seminários, nessa nossa abordagem esotérica, dos temas que nós trazemos aqui, sempre uma abordagem espiritualista, porém universalista, sem ter uma abordagem assim, ou espírita, ou kardecista, sabe, humanista, ou católico, ou cristão. Nós temos uma abordagem generalizada, sem rótulos. E como sempre, não é uma imposição de uma verdade, tá? É a colocação de ideias para que a gente possa pensar, discuti-las e ver se tem fundamento essas ideias. Assim a coisa fica muito mais interessante, tá? Ninguém é dono da verdade. Todo mundo tem o direito de buscar a verdade dentro de si mesmo, dentro da sua própria jornada de vida, né? Por isso que existem tantas religiões no mundo, porque cada indivíduo, né, vive a sua experiência de vida de acordo com a sua forma de ver o mundo, a sua forma de experimentar o mundo aí fora. E todas as vezes que o indivíduo tenta impor a sua verdade para o outro, ou ele escraviza, ou ele, né, entra em conflito. Então, o budismo e o zen budismo, o taoísmo sempre foi uma filosofia onde você é o centro de sua religião, né? E cada homem é a sua própria religião, para decidir o seu caminho, a sua verdade, através da sua experiência, né? O Buda sempre dizia uma frase muito importante que ele dizia: só deve valer como verdade aquilo que você experimenta e você comprova dentro de si mesmo essa verdade. Jamais pode ser verdade algo que foi dito, por mais importante e nobre que tenha sido essa pessoa que disse. Tá? Você deve sempre constatá-la na sua vivência, em seu interior e na sua jornada pela vida. Ok? Então vamos começar. A nossa colocação fundamental aqui, que eu sempre parto para a gente fazer discussões, é a discussão do projeto Terra. Então nós temos aqui a visão do projeto Terra, onde nós temos o planeta Terra, nós temos a superfície da Terra, os homens encarnados na superfície da Terra, temos as dimensões espirituais, né? E temos uma elite de comando planetário na Terra, isso fora da matéria, nas outras dimensões. A grosso modo, nós dividimos o plano espiritual em 4 grandes dimensões, né? O umbral, né? O penumbral, o plano da luz e o plano dos ascensionados, né? Ok? E acima dos ascensionados, nós temos os grandes mentores do projeto Terra, os grandes construtores do projeto Terra, as grandes inteligências de controle do planeta Terra, o grande comando planetário. Sem nunca esquecer que nós fazemos parte de um universo com bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, portanto, bilhões de outros mundos, de outros projetos planetários pelo universo. Os planetas X, podendo ter também civilizações vivendo experiências em superfícies planetárias. Da mesma forma, você pode imaginar como é uma lei natural, como as dimensões são níveis quânticos da matéria pelo universo. É uma coisa que se generaliza para o universo inteiro. Então as regras fundamentais da física quântica, por exemplo, que a gente está aventando com relação às outras dimensões da realidade, é uma lei universal, vale para o cosmos inteiro, né? Então, certamente, esses outros planetas, se tiverem vidas ou experiências planetárias, eles estão em vários níveis dimensionais onde eles podem operar. E óbvio que vai ter um comando planetário nesse planeta X. E assim por diante, o universo inteiro vivendo a dimensão física e dimensões espirituais, e você tendo toda uma dimensão maior, bilhões. Você tem que pensar assim. A primeira pergunta, quando nós colocamos para vocês aqui sobre a questão do projeto Terra,
que é aquele meu livro, o Projeto Terra, que é o livro que eu tenho escrito, e também a coleção de conferências em DVD sobre o Projeto Terra, nós sempre discutimos no primeiro, na abertura do trabalho, né, é a origem cósmica do homem, ou seja, de onde nós viemos. Então nós vamos ter que fazer duas perguntas fundamentais para entender essa palestra. Primeiro, de onde nós viemos? Segundo, por que nós viemos? E terceiro, por que nós nos sujeitamos a encarnar num planeta denso e perder totalmente a memória de nossa natureza espiritual e cósmica? Tá? Com essas três perguntas fundamentais, nós vamos entender qual é o grau de liberdade que o espírito vai ter quando ele encarna na superfície de um projeto planetário. Vocês já vão começar a perceber que a alma, quando ela está nessa dimensão fora da matéria, porque ninguém nasceu na Terra, essa é a teoria fundamental que a gente discute, tá? Os corpos biológicos e toda a biologia do planeta é artificial. Elas são criadas por inteligências avançadas, que preparam superfícies planetárias, preparam corpos biológicos para as almas, os espíritos, usarem esses corpos como roupas para viver uma experiência numa superfície planetária densa. Então veja bem, essas inteligências preparam os corpos e preparam o planeta. Aí os grupos de almas transmigrados de outros orbes vêm para o planeta Terra e prepara a sua encarnação na Terra. Então, isso tudo é um grande projeto, é uma coisa muito preparada, calculada, estudada por esses grandes mentores planetários. Quando essas hordas de alma chegam à Terra, antes de sua encarnação, isso aqui é um projeto, todo mundo que está aqui sabe por que veio, para que veio, é tudo muito preparado, tudo, a experiência planeta, porque a nossa verdadeira existência é fora da matéria. A nossa real natureza não é planetária. Por isso que a verdadeira vida do ser é fora da matéria. E nós já discutimos que todos os seres vivem experiências planetárias e depois ele vai ascensionando até chegar num nível de experiência que ele não necessita reencarnar em mundos densos mais. A sua alma vai habitar simplesmente o plano espiritual e vai fazer parte de grandes projetos planetários, coordenar projetos planetários. A gente pode pensar Buda, Cristo, Jesus como homens que viveram várias encarnações na Terra, passaram por um processo de ascensão, hoje são mestres ascensionados, habitam essas dimensões e estão a serviço desse grande comando planetário maior que opera na Terra. Ok? Então, todo este projeto preparado tem regras, principalmente o projeto Terra, que é um projeto que nós chamamos de projeto kármico. Ok? Então, na verdade, nós vamos chamar esse comando de um comando kármico, ou seja, ele estabelece uma lei pela qual as almas e os espíritos vão encarnar neste planeta e vão viver uma experiência kármica. Um planeta X na galáxia, qualquer outro planeta X pela galáxia ou pelo universo, pode ter implantado na superfície um outro projeto que não seja kármico. Que seja um projeto onde as almas encarnadas têm total consciência de sua natureza espiritual, são espíritos mais libertos, são seres que saem fora do corpo a hora que quer, conscientes. Portanto, essa sociedade que vai viver aqui não é uma sociedade de conflitos, de guerras, doenças. Seria uma sociedade montada em outras diretrizes, né? Aquilo que a gente já discutiu em outras palestras como uma experiência planetária sobre o comando Astar, né? Sobre o comando da luz, que a palavra Astar significa luz ou brilho, né? Ou a luz, né? Astar Sheran significa a luz que mais brilha. Então, são comandos planetários que comandam experiências de transição entre as trevas e a luz. Então, na verdade, quando este comando planetário, no caso do planeta Terra, cria o comando kármico, que vai implantar um projeto de superfície, onde as almas que vão descer, vão se adensar num grau tal que elas vão ter muito pouco grau de liberdade. Elas vão estar sujeitas às regras fundamentais que vão reger a experiência planetária Terra sobre a lei do karma. Ok?
Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso? Então, eu quero dizer que cada alma, ela tem que aceitar as regras do jogo. Quando ela vem no planeta Terra, ela entra em contato com o comando, esses comandos todos discutem, e você aceita, a sua horda aceita, e você vem para a Terra, então você agora, é como se você matricular numa faculdade, você matricula num curso, o currículo está lá, você sabe que você vai estudar aquelas coisas, são aquelas matérias que você vai viver. Então aqui, é isso. Quando você olha lá de cima o planeta Terra, você sabe, quando você é um espírito, que aqui não vai ter ciência, por exemplo, principalmente há 2, 3 mil anos atrás, né? Ou durante toda a Idade Média, você olha lá para cima, não tem tecnologia, vocês vão enfrentar toda aquela condição primitiva do planeta, vai encarnar num planeta altamente primitivo, sem ciência, sem tecnologia, vai viver extremos conflitos, não vai se lembrar de sua natureza espiritual, vai viver intensamente a experiência humana na superfície da Terra, com muito conflito e numa sensação de solidão terrível, porque quando você encarna dentro de um corpo e perde a consciência espiritual, você se sente um espírito totalmente solitário dentro de um corpo, e a sua existência parece que só existe aqui. Você não tem nenhuma relação com o resto, com a natureza, com o ser humano, com os outros indivíduos, não tem nenhuma conexão, você se sente totalmente isolado, você já está aprisionado dentro de um corpo. Olha, esse aprisionado dentro do corpo, sendo que teu espírito é um espírito que podia voar, né? Podia sair voando aqui, né? Podia ir para qualquer país, para as estrelas. Não, agora você está aprisionado. E estando aprisionado, o livre-arbítrio que você tem, então, já começa a ser completamente restringido. Então, é isso que nós estamos discutindo. Quando você entra numa regra, a regra kármica já diminui muito a sua visão de livre-arbítrio, né? Ou seja, eu tenho toda a liberdade do mundo agora na superfície da Terra, usando este corpo. E você sabe, né? Encarnar um cara 2 mil anos atrás, há 3 mil anos atrás, qual era a capacidade de deslocamento desse homem durante uma vida? Era muito pequena. Você concorda? Não tinha grandes navegações, não tinha carro, é cavalo. Onde o cavalo fosse, você atravessava o oceano, não atravessava o oceano. Você vinha para as Américas? Não vinha. Então, o teu nível de liberdade de ação tinha que ser exatamente num campo muito restrito da capacidade de ação do homem, de acordo com a sua capacidade física e sua capacidade, vamos assim dizer, tecnológica da época. Isso já é uma prisão, já é uma limitação do seu livre-arbítrio. Segundo, e se você encarna num corpo cego ou num corpo paralítico? Qual o seu nível de restrição do seu livre-arbítrio? Então, tem muitas questões kármicas que nós temos que apresentar para vocês, e essas questões vão limitar o livre-arbítrio. E tem uma coisa também que vocês não param para pensar. A estrutura biológica que você ganha de presente ao encarnar pode ter um cérebro totalmente, vamos assim dizer, burro, que não vai corresponder, às vezes, com a capacidade ativa do espírito. Às vezes o espírito pode ser uma pessoa muito inteligente, mas o cérebro não coordena. Nessa dimensão, ele não consegue coordenar, não tem velocidade de processamento das ideias, das informações para dirigir uma vida e você ter ser um indivíduo muito inteligente aqui na Terra. Então, o que acontece? Quando você vai encarnar na superfície terrestre, e você vai ter as suas reencarnações sucessivas, porque quando você vem pela primeira vez, o seu comando kármico, ele programa para você um número X de encarnações, e esse número X seria suficiente para você viver o número de experiências importantes que a sua alma deveria viver na Terra, e depois parte, porque ninguém vem na Terra para ficar eternamente aqui. Toda alma está de passagem nesse orbe, está vivendo uma experiência. O interessante é o universo, é ganhar a liberdade para o universo. Porém,
quando o espírito está num processo reencarnatório, você vê que ele se adensa tanto quando vem aqui, que quando ele morre, ele vai viver no umbral, ele vai viver no penumbral, ele não consegue entender, ele não tem ainda um entendimento, um acordar, um despertar para a sua natureza mais superior. Por isso que os espíritos, eles se adensam, vivem vários processos e vai ascendendo novamente aos planos da luz. E isso tudo dentro de uma regra, dentro de um regulamento, dentro da sua ação kármica, a sua experiência planetária. Então, veja, que quando você tem um programa, você tem inteligências que estão coordenando a sua experiência kármica, então significa que seu livre-arbítrio, ele também está sujeito aos seus mentores. Os seus mentores vão analisar e vão coordenar a sua descida planetária. Ok? Então é óbvio que não é você que decide as coisas. Existe um projeto no qual cada encarnação que eu vá descer, de acordo com a minha ação em encarnações anteriores, esse comando prepara uma próxima encarnação dentro de determinadas regras e condições, para que a gente vá viver experiências como os indianos dizem, né? Na roda do karma, na roda de samsara. O que os indianos sempre nos colocam na tradição indiana Vedanta? Que o ciclo reencarnatório na Terra funciona como se fosse uma roda, que eles chamam de roda de samsara, ou a roda do karma, né? Que você pode colocar a coisa mais ou menos assim. Quando você está no alto da roda, você pode ser um príncipe, um rei, um corpo belo, bonito, encarna em condições das mais ideais na superfície da terra, vamos assim dizer. Uma família nobre, com dinheiro, com todos os bens. Em contrapartida, você tem uma grande massa planetária que está encarnada na posição oposta a essa roda, numa condição de pobreza, de difícil, não tem acesso à cultura, não tem acesso a livros, não tem acesso a professor, a instrução. Se você pegar na época do Buda, ou na época o cara que sabia ler e escrever era doutor. Você está entendendo? Devido a que tinha o pequeno conhecimento de ler ou escrever, ele era considerado a elite intelectual da época, só de saber ler e escrever, fazer continha, aquela coisa toda, né? Tem até um livro muito interessante do Siddhartha, um livro do Hermann Hesse, né, chamado Siddhartha, que é um clássico da literatura. O Hermann Hesse foi um prêmio Nobel de literatura, um escritor europeu. E você vai ver que num desses trechos, né, o Siddhartha era um cara que sabia ler e escrever. Nossa, quando ele fala assim, do lugar que ele sabe ler e escrever, pô, o cara já dá um cargo maior na empresa para ele. Lá na época, entendeu? Porque ninguém sabia ler e escrever naquela época. Ele chega para trabalhar, que ele quer pedir um emprego, né? O cara, o que você sabe fazer? Aí fala, eu sei ler e escrever. Opa, então já bota ele como chefe. Entendeu? Então, na verdade, veja bem, quando você encarna em determinadas condições, na própria região que você encarna, e o povo que você encarna, e a condição que você encarna, já é uma extrema limitação da sua ação. Concorda? Você não vai ter sabedoria e conhecimento, você não vai ter acesso a ela. Então, na verdade, esse livre-arbítrio, ele é muito restrito de acordo com a sua experiência karma. O seu karma é que vai dizer o nível de liberdade e de ação que você vai ter. É aquela velha história, você encarna um cara pobre aqui, sem grana, aí você fala, puta, tenho tanta vontade de viajar para a Europa, conhecer a Índia, conhecer a China, o Japão, eu vou ter que aprender tanto no Tibete com os mestres, mas não vai, não tem dinheiro. Entendeu? Já começam as chamadas restrições do seu livre-arbítrio. Você não pode ir para onde você quer. Você se lembra daquela história do Muro de Berlim? Da Guerra Fria? Qual alemão queria passar para o lado ocidental? Podia? Então, ele tinha um aprisionamento, ele era obrigado a viver naquelas regras, naquelas condições políticas e sociais. O chinês hoje, se você pegar um chinês, típico chinês, naquelas condições, naquela regra, nossa, você está entendendo? Você não tem noção. Por exemplo, a Coreia do Norte. É tão louco, eu estava assistindo um documentário, por exemplo, aí da Coreia do Norte, onde foi dois ocidentais querendo
fazer os filmes, estudar. Você precisa ver o cara que vai junto com eles, como a mente dos caras é altamente androidizada, fabricada pelo regime comunista de Pyongyang. Vocês não têm noção como o povo é androidizado para amar o rei, para amar o general deles, o grande general, sabe? Entendeu? O Kim Jong-sung lá, aquele grande general, ama, os caras morrem por ele. Uma visão extremamente arquetipal mesmo, de construir uma mente. Então, se você encarna num lugar desse, você vai ser um indivíduo sem nenhuma liberdade de consciência, porque você vai ser fabricado desde criança. As regras do jogo, você vai ser um indivíduo que vai ter aquela mentalidade. Entendeu? E é muito interessante você olhar esses documentários, você ver como os indivíduos são formados, são construídos ideologicamente, né? Ou seja, o nível de liberdade é muito pouco para você ler um livro, para você raciocinar, porque lá não tem livro. Se você quiser um livro qualquer diferente, um Tao Te Ching, não tem para você ler, as bibliotecas não fornecem, porque é considerado livro subversivo. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer, que quando mesmo no dia de hoje, não é precisa ser 2, 3 mil anos atrás, mas mesmo nos dias de hoje, você encarna, por exemplo, na Palestina, se você encarna em determinada cultura, a cultura que você recebe, de acordo com a programação kármica, vai restringir profundamente a sua ação no mundo. Tá? Então, existe uma série de fatores que vai restringir a minha capacidade de compreender o universo, compreender o cosmos, compreender ET, compreender onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? Se você é subjugado por uma religião, por exemplo, por um pastor, que enfia uma ideologia religiosa em você, e você acaba acreditando que aquilo é a grande verdade, pode ser a maior mentira de todas, e você vive uma vida inteira em função daquela mentira. A sua liberdade, na verdade, ela é virtual, ela não existe. As pessoas acreditam que são livres, mas no fundo elas não são livres, porque elas estão sendo escravizadas por ideologias, por conceitos, por uma série de situações, né? O seu direito de ir e vir, são cerceados o seu direito de ir e vir, né? No mundo, porque se você não tiver dinheiro, você não pode ir e vir, você tem que pagar pedágio hoje aqui. Se você não tiver dinheiro, você não anda nas estradas do Brasil. Certo? Para ir para São Paulo, se você não tiver 30 reais no bolso, você não passa nas estradas, você não passa no pedágio. Então tudo isso vão lhe cerceando, limitando a sua liberdade. Aquele conceito que a gente tem de ser livre. Quer ver? Sai andando pelas estradas, tudo tem cerca, tudo essa propriedade tem dono. Você não tem mais liberdade de andar pelo mundo. São tudo cerca, você sai e pode andar tiro em você. Entendeu? Existe um conceito de que a gente é livre, mas na verdade, esse livre-arbítrio é muito pequeno. Eu sempre falo para as pessoas que o livre-arbítrio que eu tenho, que você tem, ele é idêntico ao livre-arbítrio de um prisioneiro, de um assassino, de um bandido, quando você coloca ele na cadeia e fala assim, você tem toda a liberdade do mundo aí dentro da cela. E o neguinho fica lá, está livre, ele fala o que ele quer dentro da cela, né? E hoje, se bobear, os negros pegam celular, comandam o crime lá de dentro. Você está entendendo? Mas o cara, ele está preso, ele fala, você tem toda a liberdade do mundo dentro dessa cela. É a mesma coisa, nós somos um espírito, totalmente vamos ser livres no universo, para viajar e ser livre. De repente, quando eu aceito um projeto e entro dentro de um corpo, o cara fala, ó, você tem toda a liberdade agora, dentro desse corpo, na superfície desse mundo, segundo as regras. Então, vamos imaginar as diversas situações que nós chamamos de karma, né? Para vocês entenderem até onde vai o nosso livre-arbítrio, o que realmente eu tenho de liberdade de ação. Vamos tentar entender. Eu vou colocar um gráfico aqui para vocês para pensarem. Aqui 0, aqui vai até 100%. Vamos colocar em porcentagem. Vocês já ouviram falar da palavra Dharma? A palavra Dharma é isso aqui. Algumas escrevem com H assim, sabe? Tem uns que faz assim, escreve com H, que é uma palavra indiana. Mas
é como se pronuncia Dharma. A palavra Dharma, ela é oposta à palavra Karma. Tá? No sentido do conceito, conceitual. Significa o seguinte: Karma significa as restrições à liberdade. Vamos simplificar. As restrições do seu livre-arbítrio que são impostas para você na sua condição projetada pelos seus mentores. É como você nasce, onde e como você nasce. O Dharma é exatamente as facilidades, as aberturas que são dadas para você pelo plano espiritual, né, para você viver essa encarnação na Terra. Por exemplo, nós chamamos de karma o indivíduo que nasce com defeitos congênitos, nasce paralítico, torto, tem que se arrastar para o resto da vida aqui. Um Dharma, uma pessoa nasce bonita, linda, perfeita, modelo manequim, chique pra caramba, nasce rica, filha de pessoas muito ricas, a gente considera isso um Dharma. Você está entendendo? Porque essa condição vai lhe dar uma condição melhor de usar esse Dharma. Tá? Agora, eu sempre falo, a sabedoria do indivíduo é que vai fazer ele alterar essas condições. Porque se pode pegar o indivíduo, tem indivíduo que vai nascer, pode nascer na Terra com 100%, o azul é o karma, de karma. O que é 100% de karma? Aquele cara que nasce, imagina um cara que nasce cego de nascença e com defeitos congênitos fisicamente, eu conheço gente assim, é obrigado a viver completamente arrastando pela fase. E, pior, nasce pobre. Vai na Praça da Sé, em São Paulo, lá, você vê neguinho se arrastando no chão em aqueles carrinhos de rolimã, tudo torto, sem perna, cego de um zóio, tal, cara tudo atrofiada, corcunda, e se arrastando de pobre. Isso a gente chama de pagamento à vista. Ou seja, qual a liberdade que esse cara tem na Terra? É claro, ele vai estar resgatando coisas do passado, mas nesta condição, naquela experiência kármica, naquela vida, ele trouxe o seu karma todo preenchido. Ou seja, ele está pagando à vista alguma coisa lá atrás. Ou seja, ele é um indivíduo onde a sua liberdade está totalmente restringida. É só você começar a fazer as perguntas: e a vida sexual, amorosa, afetiva de um indivíduo como esse? Como é que fica? Quem é que vai desejar fazer sexo com um monstro daquele? Certo? Como que ele vai se relacionar com o mundo? Ele vai viver a vida inteira mendigando, esmolando e se arrastando na superfície da terra. É muito louco essa condição, cara. É muito. E outra, não vai aparecer nenhum milionário, ninguém para tirar daquela condição. Porque você vai lá, o cara está lá 10 anos pedindo esmola na Praça da Sé. Não tem governo que resolve o caso. É muito interessante você observar as situações de cada indivíduo e analisar esse processo do livre-arbítrio de cada um. Por isso eu falo, quando você olha para a tua vida e tanta coisa boa que você tem e você não dá valor, fica só chorando na vida aí, você está entendendo? E você não sabe valorizar a capacidade intelectual que você tem, a capacidade que você tem de entrar na internet, estudar, pegar o conhecimento humano, discutir com seus amigos. Isso é uma dádiva, isso é um dharma tão grande e que a gente às vezes não sabe valorizar. A gente às vezes fica angustiado porque não pode comprar um carro do ano, a gente fica angustiado porque a casa nossa não é tão chique, maravilhosa quanto eu sonhava, quanto eu queria. Tanta bobagem. A gente sofre às vezes por bobagem e não sabe valorizar a luz, o dharma que nós recebemos de sermos pessoas que podemos usar um grau de liberdade que nos foi dado, um dharma que nos foi dado. Tá? Então, essa é a condição que nós chamamos de karma. O cara vem com karma muito pesado, então o seu livre-arbítrio é totalmente restrito, tá? E imagine um indivíduo, depende da cultura que ele nasce. Como eu falei, se vocês assistirem um documentário sobre a Coreia do Norte, ou sobre determinados países, onde a educação é uma educação extremamente para a formação de androide, onde o líder político é o Deus na Terra, porque eles não permitem religião, de fato, espécie alguma, né, nessas regimes mais pesados comunistas. Então, o seu único Deus é o general.
É o rei, o imperador que está ali, que dá tudo para ele, dá assistente de saúde e tal. Eles se ajoelham na frente do retrato do seu general. Você está entendendo? É um negócio absurdo, como desde criança essas consciências são fabricadas. É muito interessante. Então, você pega um homem-bomba, por exemplo. Como que ele vai se sujeitar a ser um homem-bomba, né? Que tipo de educação ele teve? Né? Um moleque que às vezes nasce com um carro, você vê lá, de 10, 12 anos, já está com uma M16 na mão, uma AK-47, dando tiro para o alto. Né? O indivíduo está fadado a ser aquilo. Ele não tem uma visão ampla do mundo para, não quero isso para mim. Mas isso é karma? Aonde você nasce, aonde as suas condições são impostas, né? É o seu karma. Às vezes você nasce no Brasil, num lugar livre de tudo, mas você fala, pô, que país, que governo. Bicho, as pessoas têm que aprender uma coisa, não ligar para o governo. É você que tem que fazer o seu caminho. Você que tem que fazer a sua vida, o seu processo. Esquece o governo. O governo nunca vai fazer nada por você. Tá? A nossa total busca, a nossa total liberdade tem que ser uma ação muito profunda de nós mesmos. Porque só a nossa capacidade, a nossa luta pode alterar o nosso karma. Tá? Agora você pode pegar uma pessoa, por exemplo, né? Você pode pegar um indivíduo assim, ó, que ele vem com 50% de karma na sua vida, né? E 50% de dharma. O que é? Você pega um indivíduo que pode nascer pobre, um pouco de karma, mas ele nasce muito inteligente. Você está entendendo? Então o cosmos dá alguma coisa para ele. Você está entendendo? Agora, como é que ele vai usar esse dharma? O segredo está em como eu vou utilizar o meu dharma. Você pode utilizar esse dharma como sendo um tremendo filho da puta para fazer mais pessoas sofrerem, para você estar ganhando mais karma na próxima encarnação. Eu nego jogo você com tudo de novo. Você entendeu? Ou você pode usar esse pouco dharma que você tem para ajudar as pessoas, para trabalhar em função do outro, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que vai estudar, vai melhorar, vai tentar se transformar, sair daquela condição que é imposta às vezes por essa parte do seu karma. Entendeu? É como você usa a sua liberdade. Então, aqui é dado um pouco de liberdade para você. O cosmos, os seus mentores dão uma liberdade para você agir. Ele encarna num país mais livre, pode encarnar num país mais livre, com maiores condições financeiras, com acesso à faculdade, à universidade, a estudo, um lugar onde você vai aprender a ser mais livre, a questionar. Você pode encarnar, por exemplo, numa Índia, na porta de um mestre fantástico, que você tem a educação dele. E se você encarnar filho de um grande mestre iluminado, você pode encarnar na Índia. Desde cedo você tem o seu pai, um grande ser de luz, que vai te dar uma puta educação, vai levar você lá nas estrelas. Sacou? Então, isso são as diferenças de liberdade kármica. E a condição na qual você encarna, se o seu karma não for tão pesado, e se você tiver um dharma, esse dharma pode ser utilizado para começar a diminuir a ação desse karma na sua vida. Ok? Então, assim nós podemos entender melhor o conceito do livre-arbítrio que nós temos na Terra. De acordo com as condições que nos são dadas, nós temos que aprender a usar o grau de liberdade que nos foi dado para o nosso crescimento espiritual, para o despertar de nossa consciência. Mas se você usar esse dharma que você tem para jogar bola a vida inteira, cara, você pode usar para jogar bola, né? Você é jogador de futebol lá, legal, ganha muito dinheiro, mas fica restrito àquele nível de consciência, aquele nível de condição, né? Então, que esforço você vai fazer para ir para a luz? Um esforço para reeducar a tua alma, o teu espírito, para acordar o teu espírito, para despertar o seu chakra superior, para ser um ser espiritualmente superior. Agora, por exemplo, esse dharma aqui, ele pode vir de diversas formas, viu, gente? Esse dharma, ele pode vir na sua vida
com uma abertura espiritual, com uma faculdade psíquica desperta, que eu chamo de um grau de mediunidade. Vamos ver o Chico Xavier. Chico Xavier, que desde cedo, desde criança, se torna um grande vidente e um grande ser que contata os espíritos. Ele se torna um elo dessa dimensão maior para essa dimensão das trevas planetárias. Por isso que o planeta Terra é chamado de planeta das trevas, porque a maior parte dos espíritos encarnados não tem a mínima consciência que são almas encarnadas. E quando um outro espírito, um outro ser com um pouco mais de abertura psíquica dada pelo plano espiritual, porque se você perguntar para Chico Xavier, para muitos bons médiuns que tem hoje no Brasil, no mundo, eles vão falar uma coisa, que antes deles encarnarem, eles já estavam sendo preparados para serem essas pessoas médiuns e fazer uma missão, um trabalho missionário no mundo, para levar uma consciência. Então são espíritos que vêm programados para receber na vida um Dharma, e esse Dharma vai ser a mediunidade. Agora, aquela velha história, essa mediunidade é um Dharma. Agora, como é que você vai usar essa mediunidade? Se você negar ela pode ser o seu karma, seu sofrimento, sua angústia. Agora, se você for uma pessoa inteligente e perceber que essa sua mediunidade natural, que é dada para você, é um grande instrumento de aprendizado, de tomada de consciência, de transformação do seu próprio ser, e você pode pegar essa mediunidade e agir para transformar o mundo, ou as pessoas que estão ao seu lado, levar mais luz. Então vocês vão ver que cada ser humano encarnado na Terra tem um nível de livre-arbítrio. As pessoas não são iguais, elas não têm o mesmo grau de liberdade. É uma bobagem você achar que todo mundo é livre. Não é. As pessoas não são livres. Um exemplo eu dou para vocês. Eu fui professor e sou professor durante a minha vida toda, certo? Você tinha que explicar. Eu boto uma classe de 40 alunos, crianças, jovens, adultos. Eu chego aqui, eu faço uma equação matemática, explico. Entenderam? Você vai ver que sempre tem 2 ou 3 que são desgraçados, eles sacam tudo e vai fazer a prova, tira 10. O resto tira 0, é ruim demais. Por quê? Todos estão tendo as mesmas condições, o mesmo professor, sabe? Os mesmos níveis de liberdade, estão todos ali sentadinhos, mas as pessoas são muito diferentes. As pessoas têm capacidades diferentes. Tem pessoas que enquanto você está fazendo, ele está percebendo coisa lá longe, cara. E tem outros que demora, não entra na cabeça do cara. É aquela velha história, se você não tiver um Dharma para tocar um instrumento musical, posso jogar a música na tua mão, você não toca nada. Tem outro, né, que você não precisa nem ensinar, o cara já pega e sai tocando. Você dá uma semana nele. O que é isso? A gente fala dom, né? O que é o dom? Porque na verdade as pessoas têm uma energia na consciência para certas coisas muito diferentes umas das outras. Então o que nós devemos ter a consciência de respeitar essas diferenças. Sabe? Saber entender o porquê que o outro é diferente. Você não tem que fazer com que todas as pessoas pensem do mesmo jeito que você, acreditem nas mesmas, gostem das mesmas coisas que você gosta. Você está entendendo? Aquela coisa, porque eu gosto de rock, todo mundo tem que gostar de rock. Eu gosto de pagode, que horrível, sertanejo. Deixa as pessoas curtindo o que elas querem curtir. Elas são livres para viver a sua essência. Viva a sua e respeite a dos outros. Então, se nós entendemos que as pessoas são diferentes por natureza e que elas têm as suas raízes kármicas e dármicas muito diferentes umas das outras, o grande segredo para a ascensão espiritual na Terra é usar com muita sabedoria o Dharma que nós recebemos do alto. Cada um de vocês pode olhar para as suas vidas e analisar qual é o seu karma e qual é o seu dharma. Sabe? Você vai analisar quais são as minhas restrições, as minhas prisões e aquilo que eu tenho de liberdade, de ação, que eu posso agir a partir de agora, posso fazer da minha vida a partir de agora. Entendeu?
Aí você vai entender mais ou menos o que a gente quer dizer com o livre-arbítrio. Aonde eu posso arbitrar livremente, né? Você está entendendo? Eu fico falando da Coreia, porque da Coreia ela está muito mais expressa agora na mídia. Mas eu também vejo que o povo ocidental, que acha livre, ele tem um condicionamento mercadológico, consumista e materialista tão violento quanto os comunistas. Tem de um outro lado. Porque o ser humano, ele não sabe pensar, buscar atrás de espiritualidade, ele só sabe consumir, ir para shopping center, comprar, assistir televisão. Então eles acham que são livres porque aparentemente eles são livres, mas eles têm que acordar todo dia às 7 horas da manhã e trabalhar o dia inteiro, voltar para casa. E todos os dias, semana inteira, assim. Se eles não tiverem emprego, eles não pagam aluguel, não pagam a escola, não vivem. É aquilo que eu falei. Se você não tiver um pouco de dinheiro, você não tem liberdade nenhuma de ação nesse planeta. Nessa sociedade nossa, materialista e capitalista. Onde as pessoas são valorizadas pelos quantos elas acumulam, pelo quanto elas têm de bens materiais. Elas não são valorizadas pelas suas capacidades espirituais, pela sua capacidade intelectual, às vezes, ou espiritual. Não. Só pelo que ela veste, pelo que ela apresenta e pelo que ela possui de riqueza e de fama e de poder. Então é uma sociedade, nós vivemos numa sociedade que quem assiste a minhas palestras há muito tempo aqui, vão perceber que nós somos um grande crítico da humanidade como um todo. Porque em todas as partes há a restrição de uma tomada de consciência de que nós somos almas em trânsito. Que o planeta só vai mudar quando o homem acordar para o seu espírito. Nenhum sistema político vai funcionar, nenhum homem vai mudar enquanto ele não acordar para o espírito. Não existe nenhum sistema político que vai funcionar. Agora, quando o homem acordar para o espírito, por si só, todas as leis e regras vão ser instaladas naturalmente. Quando o homem acorda para o espírito, naturalmente ele não vai ser mais violento, ele não vai matar mais ninguém, não vai roubar. Naturalmente ele vai saber que as coisas são. Ele não vai fazer mais nada disso. Ele vai atingir um grau de consciência tal do mundo, da vida, da existência, certo? Que ele traz o céu para onde? Aquele que sempre Jesus falou, o céu se encontra onde? Dentro de você mesmo. O reino de Deus se encontra aqui. Não é um lugar físico. O paraíso, onde que era o paraíso? O paraíso sempre foi dentro de nós. Quando nós perdemos essa liberdade consciencial, nós decaímos para o inferno. Isso significa anjos decaídos. Vocês sabiam disso nas escrituras antigas? Aonde era o paraíso perdido? Aqui. Onde nós tínhamos toda a consciência de que nós éramos livres e vivíamos sem medo da morte, sem medo da opressão, sem medo da escravidão, sem medo do condicionamento sociopolítico e do controle dos imperadores. Nós éramos espíritos imortais, livres. Quando entramos no projeto Terra, sobre a lei do karma, é exatamente o que o Antigo Testamento quer dizer com a expulsão do paraíso. Com a expulsão do paraíso, nós perdemos totalmente o livre-arbítrio que tínhamos nas dimensões superiores. Meu filho, vem aqui com o papai. Para quem não está vendo, é o meu gato que está chorando aqui. Entende? Então, essa visão de livre-arbítrio é que nós temos que ter. Ok? A história oculta nas escrituras antigas, a história de Adão e Eva, a expulsão do paraíso, a construção de um mundo, Deus constrói o céu e terra, né? Você está entendendo? Na verdade, Deus prepara mesmo uma superfície planetária, mas esse conceito de Deus é que a gente tem que mudar. São inteligências operando em outras dimensões que preparam mundos, preparam toda uma condição ecológica de um ecossistema para que o plano espiritual possa utilizar corpos e viver uma experiência dentro de certas restrições. É por isso que vocês podem correr o universo, podem correr a galáxia, e vocês não vão encontrar mundos, planetas extremamente avançados. Vocês não vão achar. Pode mudar a concepção que vocês têm de ET, de extraterrestre, pode mudar totalmente. Que ETs não vêm de mundos avançados.
Os verdadeiros ETs avançados vêm da onde? Dos planos superiores. Porque na verdade toda a inteligência que habita planos densos da matéria está sob restrição. Aqui nos planos superiores é que existe uma grande ciência, uma grande tecnologia, um grande grau de liberdade para os espíritos navegar pela galáxia, navegar pelo cosmos. Carregar a matéria pelo universo é uma tarefa muito difícil e complicada. As leis da física já restringem muito o deslocamento de matéria pelo universo, mas não o espírito, não a matéria localizada em outras dimensões do universo quântico, onde deslocar e existir é muito mais simples e muito mais fácil. Você veja que interessante, olha uma restrição do livre-arbítrio que vocês nunca pensaram. O espírito, quando ele está aqui fora da matéria, eu perguntei, precisa comer para sobreviver? Ele não precisa comer para sobreviver, já não precisa se alimentar. Precisa trabalhar para sobreviver? Também não precisa trabalhar para sobreviver. Aqui na Terra, se ele quiser sobreviver, primeiro ele vai ter que comer. E para comer ele vai ter que trabalhar. Não importa como. Por exemplo, um índio na floresta. Se ele quiser comer, ele vai ter que trabalhar. Ou ele vai ter que plantar, certo? Ou ele vai ter que sair caçar. Mas ele tem que ter essa ação de buscar o seu alimento, certo? De preparar o alimento, cozinhar o alimento, certo? Disputar território com outras pessoas. Entra em conflito, não é verdade? Só para existir. Na nossa sociedade, se eu quiser morar embaixo de um teto, me acolher de chuva e frio, eu tenho que ter uma casa. Para ter uma casa eu tenho que pagar aluguel, ou construir a casa, ou comprar essa casa. Mas para comprar e ter esse mecanismo de troca, eu tenho que trabalhar, senão estou lascado. Então, neste nosso mundo, só para sobreviver nesse mundo, eu já tenho uma escravidão. Eu sou escravo dessa ação que é conquistar por exemplo, o alimento, conquistar a moradia dentro de uma sociedade competitiva ao extremo. Mas quando eu sou espírito, eu não tenho essa restrição. Eu não preciso comer, preciso beber, preciso, não preciso morar, pode chover que não vai fazer nada comigo. O espírito está muito mais livre de regras. Aqui ele é jogado no ecossistema, e o ecossistema é exatamente aquela luta animal pela sobrevivência da espécie biológica. É uma regra que já é imposta. Você vai ter que comer, você vai ter que lutar, você vai ter que buscar o seu alimento, conquistar o seu alimento, conquistar a sua moradia, conquistar a sua fêmea. Olha que louco, é verdade. Você tem que conquistar a fêmea. Quando a gente discute aqueles relacionamentos afetivos, o tantra, a moceca, a gente vai discutir esse lado do ser humano. Você vê que a maior parte do ser humano na Terra é infeliz, é triste, é amargurado, depressivo, porque é infeliz no amor, é infeliz no relacionamento afetivo, é infeliz no casamento, porque ele tem que, mais uma vez, lutar para conquistar a fêmea, para conquistar o seu parceiro ideal, para conquistar o amor. Se ele não tem o amor, a vida dele é uma droga. Ele fica angustiado, depressivo, solitário, infeliz, Às vezes pode ganhar dinheiro, fazer sucesso, mas ele está angustiado, deprimido, porque ninguém me ama, ninguém me quer. E se ele encarna feio que dói, nenhuma mulher quer ele. Ele pode até encarnar rico, milionário, mas feio. Cada um tem o seu karma diferente, Tem um dharma e tem um karma. Uma parte ele vai ter que trabalhar muito na superfície desse planeta. O karma é exatamente aquela área que é colocada, os obstáculos que são colocados na sua encarnação para você crescer, para você vencer, para você romper, para você ir adiante. E o Dharma é a ferramenta que você vai ter para vencer esse karma. Então, na verdade, o planeta Terra é um planeta muito calculado e projetado para a alma crescer, para a alma, vamos usar essa palavra, evoluir, para a alma aprender com essas dificuldades. Nenhum karma é um castigo. O karma é algo muito bem projetado por inteligências superiores para que nós possamos, através desses obstáculos, fortalecer a nossa consciência e evoluir o nosso espírito.
A própria jornada à Terra é uma experiência muito interessante. Mas todos nós sabemos, como Jesus Cristo sabia, como o Buda sabia, aí dentro de você existe um Deus, está aí. É uma questão de acordar. Mas quando você está encarnado aqui, você não sabe que você é isso, que você é um espírito livre, um ser cósmico, que vestiu uma roupa e perdeu a consciência de si mesmo. Então essa perda de consciência é uma total restrição na sua liberdade, no seu livre-arbítrio cósmico. Então nós temos que falar de livre-arbítrio planetário. O livre-arbítrio que cada homem tem na sua condição como homem encarnado. Que liberdade que ele tem? Essa liberdade vai ser muito restrita de acordo com as suas capacidades mentais, psíquicas. Se você encarna um mongoloide, o que é um indivíduo mongoloide? Você sabe o que é um indivíduo mongoloide? Muito pouca gente sabe o que é um indivíduo mongoloide. O mongoloide é uma classe de espíritos diferentes, é uma horda de espíritos diferentes na Terra. Eles não fazem parte da nossa linhagem humana. No astral Terra, foi trazido para a Terra um grupo de almas, tá? Eles foram trazidos todos em grupos, e a origem deles é idêntica. Eles vêm de um planeta, de uma experiência planetária, e são seres aquáticos. Imagine um golfinho, sabe? Golfinho, a inteligência do golfinho, a alma de um golfinho, de um peixe, sendo trazido para a Terra para encarnar como um corpo humano. Mas tem um grau de inteligência, é um ser inteligente, não é um burro. Por isso, todos os seres desta ordem, quando vão encarnar entre nós para viver uma experiência conjunta, este corpo biológico que ele vai assumir tem que ser adaptado a ele. Então, por isso que todo mongoloide é mais ou menos igual. Aquele gene, né? O gene X lá, né? Que tem uma mutação no gene, né? Tem um gene que é mutável, como se os engenheiros siderais já modificam aquele gene, então já nasce um corpo específico com as características para aquela alma usar. E os mongoloides, você nunca vai ver um mongoloide violento. Todos os mongoloides são extremamente dóceis, são extremamente meigos, e você quer ver ele ficar feliz? Faz uma experiência, eu já fiz isso. Joga ele na água, joga ele numa piscina, joga ele no rio. Vai aqui na Aril e conversa com as pessoas que trabalham com a síndrome de Down. Quando você joga ele na água, na piscina, o cara fica louco, ele se sente no mundo dele. Eles são criaturas muito amorosas, mas são espíritos que você não compreende ele direito. Eles têm um universo deles. É igual, por exemplo, o autista. O autista vive num universo totalmente dele, ele não é igual a nós. Eles podem ter graus de inteligência muito avançados em relação a nós, em alguns aspectos, mas em outros aspectos eles são muito diferentes de nós. Ele não comuta o padrão de inteligência que nós comutamos, que a gente julga inteligente, né? Isso apareceu no Fantástico uma vez, um autista nos Estados Unidos, né? A família dele não soube explicar, ele nunca foi numa escola de música, tinha um piano na casa dele, aquele piano ficou na casa dele a vida inteira. Um belo dia, esse rapaz com 20 e poucos anos foi lá, sentou no piano, começou a tocar, vai tocar com uma perfeição que o senhor não acredita. Aí, esse brasileiro fantasma falou assim, ele não lê partitura, não sabe nada de música. Mas tem o seguinte, se você tocar uma música agora para ele, você pode tocar Chopin, você pode tocar Bach. Ele ouve e toca igualzinho depois, de primeira. Mas não, isso não é verdade. Sabe o que eles pegaram? Pegaram o brasileirinho, que é mais difícil do que o brasileirinho. Ele nunca tinha ouvido na vida. O cara pegou o gravador, pá, brasileirinho. Ele foi lá o quê? Tocou sem errar a nota. Como é que você explica isso? A ciência não explica. Que alma que está ali? Quais as restrições ao livre-arbítrio?
Porque nós entendemos, nós temos uma consciência do espírito, da inteligência, ou da mente, ou do cérebro. Principalmente cientistas que não acreditam em alma, em vida após a morte, né? Para ele tudo é cérebro, né? Mas vocês vão ver que as diferenças que existem na humanidade são diferentes, porque as almas são diferentes, de origens diferentes, de graus culturais diferentes. Por isso que você vê no mundo, por exemplo, né? Pessoas na Idade da Pedra hoje vivendo como na Idade da Pedra, hoje, em tribos, em lugares do mundo, no planeta. E você vê outras sociedades completamente avançadas, muito avançadas em milhões de aspectos. Tá? Então, essas diferenças têm que ser estabelecidas naquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Né? Que livre-arbítrio mongoloide tem? Você pode dar liberdade, mas ele vai seguir aquele padrão de comportamento, aquele projeto de vida que lhe foi imposto, e ele não vai sair daquele padrão, ele vai morrer daquele jeito. É interessante pensar nesses detalhes também, né? Ou vocês acham que ser mongoloide é um karma? Não é. Nem dos pais. Nem dos pais. Os pais podem aprender muito com aquela criança, com aquele ser, porque ele é um espírito diferente no meio humano. É um ET, cara, é um extraterrestre encarnado aqui, pode ter certeza. Você entendeu? Ele é um ET ali, completamente diferente. Completamente diferente. Se eu contar uma história, o pai dele, né, sempre veio assistir minhas palestras, há muitos anos atrás. O menino é vivo até hoje, ele mora aqui perto do Grande São João. Na década de 80, eu tinha um grupo de ufologia. Essa canção, eu tinha um grupo de ufologia. Tá? E eu dava umas palestras de ufologia aqui em Limeira. E esse menino mongoloide adorava esse negócio de disco voador. Então o pai dele levou ele para assistir minha palestra. Ele ficou assistindo minha palestra assim. Adorava, falava em ET, disco voador, outro mundo, para ele era. Aí eu fazia reunião todo sábado em casa. Você não tem noção. Ele fazia o pai dele levar ele todo sábado na minha casa para assistir minhas palestras de ufologia, minha reunião de ufologia. Tá? Aí eu sempre fazia coisa meio esotérica. Eu sou médium, sensitivo, então fazia reunião de meditação, né? Tal. Nós temos essa visão do ET espírito, transcendental, tal. Aí um dia ele chega para mim assim, ele falou assim: olha aí, esse negócio é o seguinte. Fala desses seus amigos ET, fala dos meus amigos ET, que eu quero dar volta de disco voador. Porque a coisa que eu mais quero na minha vida é andar de disco voador. Esse menino mongoloide. Na época ele tinha uns 20 anos. Cara, esse menino foi para casa de noite. Depois desse dia, no sábado à noite. Quando foi no domingo, 7 horas da manhã, tá ele e o pai dele em casa, acordando ele, tirando da cama. Porque ele falou assim, o pai dele viu, foi dormir no quarto, quando deu umas 3 horas da manhã, explodiu uma bola de luz no quarto dele, mas explodiu uma bola de luz, como se fosse o pai dele assustado, vendo aquele um ruído estranho no quarto, ele vendo aquela bola de luz, achou que estava pegando fogo no quarto do moleque. Entrou no quarto, não tinha mais a luz, o moleque sentado na cama assim. O que foi, Beto? O que aconteceu, Beto? Ah, eu fui dar volta de disco voador, você teve que buscar eu. E você vê ele, não, ele queria aquela hora que ele voltou para ir vir cá em casa para contar para mim que você foi buscar ele para dar volta de disco voador. E ele conta a história inteirinha. Falou, você tem que chegar no meu quarto, pegaram eu, levaram por uma porta, que brilhou uma porta, ele entrou uma porta, foi dentro do escondor, eu fui passear com você. 2 horas depois você traz ele de volta. E o pai dele acorda a hora que o pai dele traz ele de volta. Agora eu pergunto, por que os ETs levaram aquele mongoloide e não levaram nenhum outro do grupo? O que aquele ser tem que os outros não têm? Então, o karma, a ordem espiritual desses seres são diferentes. Nós estamos seguindo uma regra kármica muito densa que talvez os ETs não podem intervir em nossas vidas. Por que ET não desce em praça pública? Por que ET não desce lá no governo e tal? Não. Existem umas regras muito profundas para não haver uma interferência no projeto kármico da Terra. É aquela mesma pergunta que vocês têm que fazer. Por que Jesus não se materializa agora e convence o planeta de que ele existe? Não precisa acreditar nem em ET. Se você é um religioso, acredita em Jesus.
Por que Jesus não materializa, vai lá falar com o Bush, vai lá falar com o capaz, né? Reúne todo mundo, bate um papo, materializei, voltei. Né? Mas não, por quê? Porque o planeta segue uma ordem muito pré-estabelecida, onde cada ação do ser humano na superfície da Terra é calculada, é observada, é analisada para a sua própria ordem espiritual. Porque na verdade, nós estamos vivendo uma experiência planetária. Na verdade, ninguém morre, certo? Nós estamos vivendo uma peça de teatro aqui. Nós estamos sendo atores numa peça de teatro. É como o Bhagavad Gita coloca a experiência humana na Terra. O livro Bhagavad Gita, ele sempre vai colocar a experiência humana na Terra como um teatro, onde a alma vem aqui para viver um personagem. E por isso que na roda de Sansara, hoje você vive o personagem de rei, amanhã você vive o personagem de um soldado, amanhã de um plebeu, amanhã de um escravo. Você vive personagens aqui. E quando você realmente está na outra dimensão e percebe que você é um ator que somente veste fantasias para viver a epopeia da experiência humana, isso é como o Bhagavad Gita conversa com Arjuna, como o Krishna conversa com Arjuna no Bhagavad Gita, né? É muito interessante, porque o Bhagavad Gita é uma grande batalha, né? Está acontecendo uma grande batalha. O Bhagavad Gita, o livro é assim, vou resumir o livro para vocês vão entender. O Bhagavad Gita é um capítulo de um épico vedântico chamado Mahabharata. Mahabharata significa grande epopeia. Maha é grande e Bharata é epopeia. A grande epopeia dos Kurus. Kurus é uma família, é um reino que existe na Índia, tá? É um reino, um feudo. Então ele vai contar a história de uma família, de uma época, de uma geração. Então Arjuna é um príncipe, tá? E acontece o seguinte, um dos capítulos do Bhagavad Gita é uma grande batalha, porque o Mahabharata vai relatar a história da família toda, de uma época toda, e tem um momento em que vai haver uma guerra civil. Uma guerra civil onde o príncipe Arjuna está com os soldados de um lado, e os parentes dele se rebelam contra o reino para fazer uma guerra, uma revolução, uma guerra civil, ok? Então o Arjuna comanda um exército de um lado, e o resto de parentes dele e tal, está do outro exército inimigo, rebelde, tá? Então, a cena é assim. Então, as duas tropas estão no campo de batalha e é dada a largada e as tropas vão vindo para entrar naquele choque de guerra. Neste momento, antes do choque, o Krishna, o Deus Krishna, aparece e paralisa o tempo. Para, todo cavalo para assim, todo soldado para, paralisado. E no livro inteiro, a guerra está paralisada, o mundo está paralisado, a ação está paralisada. Certo? Aí Krishna aparece para o príncipe Arjuna, que é o comandante de uma das tropas. E o Arjuna vai conversar com Krishna o tempo todo. O Krishna pergunta assim para ele: mas Krishna, por favor, por que eu tenho que guerrear? Por que eu tenho que batalhar? Eu não quero matar meus irmãos, meus primos, meus parentes. Por que você me coloca numa condição dessa? Então uma puta discussão com Deus. Certo? E você vai ver as respostas que o Krishna dá para Arjuna. Então, o livro Bhagavad Gita é isso. É a grande situação do homem na Terra. Posto para agir. Tem que agir na marra. Então aí o Arjuna e o Krishna vão receber uma lição. Leiam o Bhagavad Gita, que é um dos livros mais belos da humanidade. Mas leiam com vários olhos. Porque tem várias interpretações que você pode tirar do Bhagavad Gita. Tem uma interpretação bem literal mesmo, a batalha estava acontecendo, outra subjetiva, outra... Então, é muito interessante ler o Bhagavad Gita. Eu ainda vou fazer uma palestra para vocês aqui sobre o Bhagavad Gita, prometo para vocês, né? Eu tenho uma palestra dela, mas não está gravada em DVD, só está gravada em CD de áudio, tá? Mas são os chamados grandes livros da humanidade, né? Eu considero que a humanidade tem 4 grandes livros, mestres, alicerces, pilares da humanidade. A Bíblia, o Evangelho de Buda, o livro do Buda, né? O Tao Te Ching, taoísta, tá? O Bhagavad Gita na Índia, e por que não o livro de Maomé, o Alcorão. Entendeu? Então, todos esses grandes livros, se você lê, eles são profundos, muito profundos. Agora, como o ser humano interpreta e cria religiões em torno dele é outra história. Tá?
Aí vai das limitações estruturais de quem vai vivenciar a sua religiosidade. Mas a princípio, todos esses grandes orientadores da humanidade são grandes homens, são grandes mestres, que fizeram a grande diferença de trazer uma luz para a humanidade. Tá? Essa é a minha visão. Tanto dos muçulmanos, os tibetanos, os budistas, taoístas, os espíritas, os cristãos. A sua fonte original é uma das mais belas e maravilhosas. Agora, como cada ser humano, cada homem vai discutir isso é uma outra história. Ok? Muito bem. Então, quando você está na condição, aquela história do Bhagavad Gita é muito interessante para vocês verem a ideia do livre-arbítrio, né? Para vocês estarem fixados e presos no livre-arbítrio. O Bhagavad Gita discute muito isso, porque o Arjuna, ele não quer lutar, ele quer sair daquela condição. Ele falou assim: eu não quero matar, não quero lutar. Aí o Krishna vai colocando para ele: mas você aceitou essas condições, quando você encarnou, você percebeu que essa aqui é um grande teatro, uma grande condição para ver essa discussão. Entendeu? Então, esse aspecto é muito interessante para entender o conceito de livre-arbítrio. Porque quando você assume um corpo, assume um papel na peça teatral Terra, você vai ter que viver esse papel. Você vai viver esse personagem. Né? Você está me entendendo? Porque é aquela velha história. Quando você olha, você chega para encarar a primeira vez na Terra, né? E você olha para baixo, você tem um cenário aqui. Aí o teu mentor kármico fala assim para você: ó, você quer encarnar, você quer descer? Ó, as regras são essas, as condições são essas. Que experiência você vai viver lá? Ó, você vai viver uma experiência de conflito, de guerra, você vai passar por doenças, por sofrimento, uma série de questões fundamentais, que é exatamente as condições impostas para o projeto Terra. Você quer viver essa experiência densa, dentro dessas condições? Você vai lá: aceito, então tudo bem. Aí você entra na regra do jogo. Uma vez entrada na regra do jogo, não tem como na metade do caminho alterar coisas, tem que ir até o fim. O Espírito sabe disso. Tá? Eu sempre falei para vocês que tem muitos casos que o indivíduo está vivendo várias encarnações na Terra, aí umas encarnações ele sobe, o conselho kármico dele pode pretear, ele pode pretear ir para um outro planeta, uma outra regra, num outro projeto, e viver uma experiência lá, passar um tempo lá. Aí depois ele retorna para a Terra com uma outra visão, uma outra consciência interessante, pode encarnar de novo na Terra e ser um espírito bem diferenciado aqui na Terra. Nós tivemos ao longo da história da humanidade muitos espíritos bem diferenciados na humanidade, que eles sozinhos faziam a diferença. Eles sozinhos eram alicerces e fundadores de grandes correntes de pensamento. Né? Você pega os homens muito de Leonardo da Vinci, você pega grandes mestres, grandes artistas, pessoas muito inteligentes que na sua cultura, no seu povo, sozinho eles faziam a diferença, né? Não eram pessoas comuns, né? Mesmo sobre aquelas condições difíceis, sobre como todo mundo estava vivendo, eles se destacavam, faziam sozinho uma grande diferença, porque eles tinham uma capacidade espiritual, eles tinham um Dharma, que a utilização desse Dharma fazia muita diferença para o seu povo, para a sua sociedade. Um Siddhartha Gautama, um Buda, que resolve servir à luz com uma inteligência, com uma mestria incrível, a ponto dele ser luz e direção para milhões de seres humanos na humanidade. Jesus a mesma coisa, né? E assim por diante. Você vê, Maomé, né? Ele é luz para muitas pessoas. Você está entendendo? Então essas pessoas fazem a diferença, elas apontam o caminho espiritual, porque são raras as pessoas nesse mundo que fazem uma revolução planetária apontando para o ser humano o caminho espiritual. Certo? Porque é muito mais fácil seguir o caminho material.
Aparentemente é mais fácil, mas a gente percebe que o mundo é escravo, todo mundo serve o material, serve o rei, serve o sistema político. É muito interessante vocês assistirem esses documentários sobre a Coreia do Norte, porque vocês vão ver como o ser humano serve o imperador, cara. É muito louco hoje, os caras se ajoelham na frente do retrato do imperador, porque a minha vida está entregue a você, toda a minha vida eu vou dedicar ao general, que isso, sabe, é uma adoração tão doente, tão louca, mas isso é fabricado. Aqui, talvez você não adore um homem, um general, mas que você adora o dinheiro, você adora, seu desgraçado. Você é escravo, você vive o tempo todo adorando uma besta, que aquele gente falou, que é a besta do Apocalipse, que é o dinheiro. O dinheiro é considerado uma das grandes bestas do Apocalipse, que o homem adora a besta, mas não adora a sua alma, seu espírito, seu ser, sua religiosidade, sua liberdade. Então ele luta, trabalha que nem um louco para conquistar essa moeda. Sabe? Esse lucro, esse dinheiro que possibilita ele, né, ter uma certa visão, uma certa percepção de mundo. Então o indivíduo no fundo ele é escravo de uma ideologia. Ele é escravo de um sistema. Você pega um negro que trabalha numa indústria, cara, o dia inteiro lá, martelando, soldando, teste, o dia inteiro de produção, o negro não sai dali 12 horas, não é mole, cara. Você olha de fora, só estando fora você vai ver como o ser humano é escravo. Nessa sociedade de hoje que você está vivendo aqui. Eu quero que vocês entrem numa fábrica de produção. Vai numa fábrica aqui em Limeira, uma metalúrgica, e você vê o neguinho trabalhando das 7 da manhã às 6 da tarde. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Entendeu? E o cara lutando para ganhar 10% de aumento no salário, né? Greve. Como se, né? O cara ganha 600 conto, o cara dá mais 50 para ele, fazer grande diferença, né? Vai mudar a vida dele com um aumento desse. Então o ser humano, ele vive escravo, mesmo aqui, né? É porque a gente tem uma falsa sensação de livre-arbítrio, de liberdade. Mas nós temos uma liberdade totalmente assistida. Totalmente assistida. Nós não enxergamos, é mesmo da mesma forma que aquele coreano não enxerga que ele é um escravo, nós também não enxergamos a nossa escravidão. Precisa alguém vir de fora e mostrar o quanto nós somos escravos. Precisa vir um ET, cara. Na nossa sociedade precisa vir um ET, precisa vir um descoador para pousar aqui e mostrar o quanto que nós somos débeis mentais, tapados nas trevas, completamente bloqueados e fechados numa consciência universal, mais cósmica, mais transcendente. Entendeu? Então esse é um dos conceitos que nós temos que pensar do livre-arbítrio. Qual é o nosso verdadeiro grau de liberdade na vida, na Terra? Eu lembro de uma história que eu sempre conto aqui, né, que eu acho muito interessante. Tem um filme de ficção científica, né, assim, na televisão. Então, o mundo avançou, tinha naves espaciais, viagens espaciais. Imagina essa história da Enterprise, né? Spock. Aí, eles descobrem um planeta muito parecido com a Terra, ou seja, geologicamente, tem uma floresta, um ecossistema, mas não tem vida humana. O planeta é muito primitivo, não tem vida humana, mas tem um ecossistema, uma floresta. O que eles fazem desse planeta? Eles usam esse planeta como planeta prisão. Olha que louco, planeta prisão. Então tudo quanto é bandido aqui na Terra, tudo quanto é assassino que tem aqui na Terra, que cometeu um crime bárbaro, ou um crime, nós vamos prender, mas vamos prender aonde? No planeta. O cara pega, tira ele da Terra, com a nave espacial, e joga ele nesse planeta primitivo. Aí ele fala para ela, você tem toda liberdade no mundo aí, qual que você quer? Só tem bandido aí mesmo? Se matem, se destruam, se torturem. Mas qual é o conceito de prisão, né? O planeta inteiro, para ele, é a prisão. Para uma raça que estava viajando para o espaço livre, né? Fazer o cara ficar num planeta primitivo, sem tecnologia, né? Preso à superfície, mas é uma prisão. Agora olhe para o nosso caso aqui. Não tem a galáxia inteira, o universo inteiro, uma hora agita acontecendo nas galáxias aí, e nós estamos presos aqui, sem saber o que está rolando lá em cima. Não é? Quanta coisa não deve estar acontecendo no universo agora, não? E no plano espiritual? O Chico Xavier, num dos seus livros, fala que a população espiritual no orbe terrestre é praticamente 3 vezes maior do que o número de encarnados. Você imagina o agito que não deve ser aqui no umbral, no penumbral, não? É.
Quanta coisa não deve estar acontecendo no orbe terrestre fora da matéria. E eu pergunto, você tem a liberdade de saber disso? Você tem a liberdade de viajar por aqui? Nem viajar pela terra nós temos total liberdade hoje em dia mais, né? Você já viu o soldado marchando? Ali na Segunda Guerra Mundial, aquele soldado, eu já viu esses desfiles militares que tem o neguinho lá. Agora fala se um cara desse é livre. Tem livre-arbítrio. Bicho, o cara foi treinado a vida inteira simplesmente para obedecer ordem, para ser um androide, com arma na mão. Me orgulhoso, hein? Só o jeito de marchar, você já vê que ele é um androide, parece um robô, né? Já viu o alemão marchar na Segunda Guerra Mundial? Era muito louco, o alemão dava aquele passo assim, né? Não é? Você olhava o negro, tudo igualzinho. Tinha que ser igual para ser bonito, né? Coreografado, é um negócio louco, cara. E aqueles, agora vamos passar, vamos para a Inglaterra agora. Já viu aqueles soldados reais que ficam naquelas posições, aquele capuz na cabeça, aquele trequinho de pego na cabeça? O cara é assim, o serviço dele não pode rir. O que esse cara é? Né? Mas aqui no Ocidente, pelo menos, ele escolheu o cisne, escolheu. Mas você escolhe de acordo com o seu grau de percepção da realidade. É o que eu falo. Quando você tem uma consciência e não sabe usar, você vai ser jogador de futebol, vai ser soldado, vai ser militar. Você está entendendo? Ou você vai meditar nas montanhas. Ou você vai para o ashram lá. Né? O nosso ashram nas montanhas, nós vamos ficar lá zen, buscando. Ele levou a escolher uma condição dessa. Ele levou a escolher uma condição dessa. Porque ele não teve a capacidade, por exemplo, eu começo a pensar comigo mesmo. Eu desde moleque eu já era um questionador. Eu já era um anarquista. Eu nunca aceitava as coisas que os professores falavam para mim. Matemática, física, eu sempre fui considerado um gênio em matemática e física. Vocês conhecem alguém? Não é falando nada de mim, mas como que a coisa aconteceu comigo na minha vida? Eu fui um cara que eu era tão bom em física e matemática, que o meu primeiro ano de faculdade, eu fiz cursinho, vestibular das faculdades. Tá? Entrei em física na Unicamp. Esse cursinho que eu fiz vestibular das faculdades, no mesmo ano que eu entrei na Unicamp, ele me convidou para ser professor de física. E o engraçado foi o seguinte, que no mês de maio, eu peguei turma de vestibular da faculdade para dar aula. Então teve muitos amigos meus que estudavam do meu lado na minha carteira, que foi fazer vestibular, tomou pau, foi repetir o cursinho o ano que vem, passou a ser meu aluno. Não é muito engraçado isso? Eu não tinha cara para dar aula para ele. Você está entendendo? Mas como eu vim de uma família assim, bastante humilde, pobre, eu sempre tive que trabalhar para pagar minha faculdade, e além disso eu pagava aluguel na minha casa. Então eu tinha que aceitar todo tipo de emprego que vinha. Então, se vocês vão ver, eu posso mostrar fotos para vocês de quando eu era aluno da Unicamp, eu dava aula de Kung Fu na Unicamp para ganhar dinheiro na hora do almoço. À noite eu saía, viajava para Limeira para dar aula aqui em cursinho, supletivo ginasial, né? Aí no segundo ano de faculdade eu peguei emprego no Anglo, em Campinas, para dar aula no Anglo lá também. E assim foi, eu sempre me virando para poder sobreviver, pagar a faculdade, pagar as despesas da minha casa, ajudar na minha casa aqui, que na minha casa sempre foi eu, meu irmão e minha mãe, né? E a gente que sustentava a nossa casa. Eu sempre paguei aluguel a vida inteira, né? Agora nesses últimos anos que eu consegui comprar esse espaço, que é essa casinha, botar minha mãe, meu irmão, minha família aqui. Mas ó, e ainda quando você decide ser um anarquista, cara, quando você não quer fazer o jogo do sistema, isso que é duro, porque eu desde muito cedo eu rompi com o sistema, então a minha vida não foi ganhar dinheiro, eu nunca ganhei dinheiro na minha vida, mas eu ganhei a luz, eu ganhei a liberdade de ver o mundo de fora, e a experiência como médium, né, fez eu ver o universo, o mundo de um outro jeito completamente diferente. Eu acho que essa é a nossa grande riqueza. A riqueza de você ter uma experiência mediúnica e usá-la como uma grande ferramenta de autocompreensão, uma ferramenta de iluminação, uma ferramenta de transcendência, para a gente poder estar aqui hoje, batendo papo com vocês, discutindo ideias, discutindo princípios, discutindo
adquirindo conceitos que possam levar as pessoas a acordar, a despertar esse seu potencial interior para a luz, para a espiritualidade. Uma das grandes liberdades que nós temos nesse mundo, eu acho que todo mundo tem, não importa o seu nível, mas a luz é mostrada para todos. Bicho, não tem uma pessoa no mundo que não ouviu falar de Jesus, que não ouviu falar de Buda, hoje, no dia de hoje. Então, você pode tomar uma decisão agora na sua vida. Ou você pode servir as trevas, ou você pode caminhar para a luz. E hoje tem milhões de recursos para você buscar essa luz, não tem? Hoje a informação, principalmente no Brasil, sabe? Não vou dizer num país tão restrito quanto Coreia, quanto outros países do mundo, mas aqui, nós, embora a gente considere um país pobre, somos um país humilde, mas a humildade não é desculpa, não é verdade? Eu sempre fui humilde, cara. Minha família, você imagine hoje, a minha infância, hoje, se a gente for retratar, o meu bairro é esse que vocês estão vendo aqui. Eu nasci e vivi aqui nesse bairro que vocês estão vendo. Mas só que há 50 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, isso aqui é como se fosse o Abílio Pedro hoje. Como se fosse o Ernesto Kiel aqui é um bairro de classe pobre e, além disso, a gente brinca, só dá bandido e ladrão. Mas não é verdade. Ou seja, você tem condições. Se você for buscar, tem uma biblioteca pública. Eu, por exemplo, nunca tive dinheiro para comprar livro. Eu ia na biblioteca pública estudar. Eu pegava todos os livros da biblioteca, lia, estudava, ficava ali. Eu adorava fazer isso. Tudo quanto é livro de astronomia que tinha na biblioteca, eu lia. Eu devorava. Entendeu? Então, eu acho que o nosso espírito interior vai à luta e vai à busca. Você rompe certos karmas que você tem, que estão impedindo você, através da sua busca por conhecimento, pela luz. E eu sempre tive uma sede enorme por conhecimento. Sempre. Se você falasse, eu tinha, por exemplo, 14, 15, 16 anos de idade. Se você falar, eu vou fazer um disco voador, lá ia tudo, largava tudo que nós estava fazendo para ir lá ver o negócio do disco voador. Vocês estão entendendo? Para ver o negócio de ET, era fanático por isso. Você está entendendo? Então, essa busca por respostas, desde muito cedo, cria em nós, a capacidade de romper certos elos, romper nossos karmas e buscar explicações para a nossa existência e para o universo. E entender o nosso papel aqui. E quando você começa a questionar esses valores, pode ter certeza que você se liberta de certa escravidão. Da escravidão e do jugo dos imperadores, dos nossos formadores de opinião, daquelas pessoas que querem transformar você num soldado, querem transformar você num androide, num robô, num operário padrão nas indústrias do mundo. O ser humano não precisa disso. O ser humano precisa de luz, de conhecimento e sabedoria. E a maior de todas, a sabedoria, não é nenhuma técnica, não é nenhuma científica dentro desses padrões do conhecimento da ciência material, não. Mas o maior de todos os conhecimentos que o indivíduo pode adquirir numa existência é o despertar do seu espírito, da sua alma, do seu interior. É assim que eu vejo. Cada um pode romper com seu karma, com suas restrições e usar o pequeno livre-arbítrio que tem para ir em busca da luz. É isso que eu penso. Essa é a minha colocação de hoje. Tá ok? Então, namastê e muita paz.